CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. No CBN Vida Profissional deste sábado, a gente não podia deixar de falar deste maio, né? Tem tantas datas comemorativas nesse mês de maio, mas a gente precisava de falar sobre a importância das mães, né? Das mães e o desafio delas no mercado de trabalho. Não é mesmo, Andréia? A gente é mãe e sente na pele isso, né? Muito, muito bom dia, Fernanda, bom dia. Nossos ouvintes, colegas de estúdio. É um tema sempre muito importante, né? Eu entendo que quando a gente pensa, né, Fernanda, esse momento que nós mulheres estamos cada vez mais, é muito bom, né? Perceber que a gente vai se emancipando e o debate sobre a ocupação da mulher no mercado de trabalho, a gente sempre tem que ter cuidado em reforçar o tipo de comunicação que a gente está trazendo, né? Essa responsabilidade. É claro que quem acompanha o nosso quadro aqui há muito tempo, eu sempre fico muito impressionada com o tamanho da nossa audiência, já agradecendo aí os nossos ouvintes, mas se alguém estiver nos ouvindo aqui pela primeira vez, é sempre muito bom delimitar que quando a gente traz um tema, né, para celebrar esse maio, né, que a gente comemora o Dia das Mães, a gente de forma alguma está dizendo que mulher tem que ser mãe e que mulher tem que estar no mercado de trabalho, Isso porque aí. somos plurais, né, Fernanda? Somos múltiplas e compreender essa diversidade é muito importante, porque nem toda mulher, né, quer ter filhos, né, inclusive tem o direito de não querer. Filho é outro aspecto que não é de mãe, então essa hipervalorização de que filho e mãe, essa coisa meio simbiótica, que pode ser uma armadilha para a gente. Nem toda mãe quis ser mãe, isso é um tema tabu, porque às vezes até por conta dessa pressão social de uma mulher ter que ser mãe, acaba dando esse passo que é tão complexo, e a gente vai tentar trazer um pouquinho disso hoje no nosso quadro, e nem toda mulher quer ir para o mercado de trabalho. E a Isso gente aí. precisa E não há problema algum compreender, nisso, né, Andréia? e não há problema algum nisso, a gente tem que compreender que o nosso círculo, né, de relacionamento, por exemplo, meu círculo, seu círculo, talvez de muitas ouvintes aqui, mulheres e homens também, que são mulheres que querem estar, né, e que ouvem muito o CBN Vida Profissional porque querem estar aí se capacitando, mas a gente tem que compreender e respeitar, e é tão importante para nós estar no mercado de trabalho, quanto para algumas mulheres não estarem porque elas estão se dedicando a outras atividades. Então, a gente acha que vale a pena a gente ampliar aí a discussão e a consciência antes de começar a trazer alguns pontos que tem esse recorte de mulheres, né, que são mães e que também decidiram, ou por desejo, ou por necessidade, estarem no mercado de trabalho. Então, é para esse público que a gente vai falar agora. Apontadíssimo. Eu acho que essa é uma opção e uma autonomia que a mulher conquistou, né, ao longo de todas essas décadas que a gente trouxe aqui de desafios e tudo mais. E o fato de ser mulher e estar mãe também, né, traz desafios diferentes para essa jornada que a gente debate hoje. Traz sim. E aí a gente sempre começa para as mães que decidiram, né, estar no mercado de trabalho, é reconhecer que tem uma complexidade adicional, sim, porque você, né, tem uma carreira para cuidar, você tem ali uma entrega para fazer numa empresa, e você tem um indivíduo que você está ajudando a se construir, que é muito desafiador e que, obviamente, nos exige também tempo. Então, eu sempre gosto de trazer o tema do planejamento, Fernanda, porque a gente se organizando, planejando, e até para mulheres agora que, por exemplo, estão nos ouvindo e têm o desejo, né, de serem mães, dá para se planejar e reconhecer que vai precisar disso. Então, tem que reconhecer que tem que alterar um pouco da rotina, né? Como que é a rotina com os filhos. Se você tem rede de apoio, é super importante. A gente sabe que algumas mulheres têm mais, outras têm menos, mas pensar do ponto de vista objetivo de que você ser mãe está no mercado de trabalho, você precisa se planejar. E, infelizmente, porque a gente ainda vive numa sociedade que entende que filho é de mãe. Isso Mas para aí. quem tem, né, os parceiros, as parceiras, que aí compreendem que essa criança é um projeto de casal, fica um pouco menos desafiador, vamos dizer assim, né? Mas buscar esse planejar, envolver família, buscar esse suporte externo, né? Essa rede de apoio para quem tem,
é algo muito importante quando a gente pensa nessa relação mãe e mercado de trabalho. Agora, também tem o olhar das empresas, né, Fernanda, que é reconhecer cada vez mais que essas mulheres estão, né, são relevantes aí para os negócios, mas têm condições e necessidades sociais e até físicas das mulheres que é importante a gente olhar. Eu lembro que quando eu estive ocupando uma posição numa determinada empresa e que a gente percebeu, e foi um start, olha que interessante, eu, Conte. mulher, precisei ver isto para identificar que faltava uma coisa que é tão relevante. Eu peguei uma fase na empresa em que muitas mulheres engravidaram e voltaram muitas de licença maternidade juntas. E elas se reuniam no banheiro em determinado horário para colher o leite, né? E banheiro não é lugar para a gente recolher o nosso leite, seja porque não tem a privacidade necessária, seja porque o ambiente, do ponto de vista higiênico, não é o ideal, mas era ali que elas se reuniam. E quantas empresas, dependendo aí, sobretudo do quantitativo de mulheres, às vezes não tem uma sala adequada, um lactário, né, uma geladeira onde a mulher possa armazenar o seu leite. A gente sabe que algumas mulheres produzem muito leite, né, e às vezes até vazam ali no ambiente profissional ou precisam recolher o seu leite porque o filho, né, alguém às vezes no meio do expediente vem pegar porque vai levar para a criança que está na creche ou está com alguém em casa. Então, as empresas compreenderem que além dessas condições, né, sociais que a mulher, quando tem um filho, precisa de suporte, às vezes são condições físicas mesmo. Por exemplo, eu estou trazendo aqui, né, uma questão que é o lactário, mas algumas empresas que estão até mais avançadas nisso têm, às vezes, creche dentro da própria empresa para que E é um as lactário que mães... pode ser salinha de amamentação, uma salinha, inclusive, de acolhida, né? Total, com um sofazinho, que ela se sinta, né, preservada, porque afinal de contas é o corpo da mulher, né, que está ali. Ela não necessariamente por serem outras mulheres, ela quer mostrar o corpo, ou expor o seu corpo ali. Então, uma sala de amamentação, lactário, é super bem-vindo. Um outro ponto também, Fernanda, é empresas tomarem decisões de ajudarem homens, né, homens pais, a ampliarem a sua consciência, a sua responsabilidade nesse processo. Eu entendo que, até do ponto de vista de legislação, a gente ainda tem que caminhar muito na medida que a licença maternidade ela é ampla e a licença paternidade é tão pequenininha, né? E aí já comunica como se a mulher não precisasse tanto do seu parceiro e que o pai também não tem uma responsabilidade direta ali na criação daquele bebê que acabou de chegar. E também compreender as empresas que têm alguns homens, e felizmente, Fernanda, eles têm crescido cada vez mais, que têm ocupado a sua posição de criação dos filhos, a sua responsabilidade paternal ali, né, de ajudar aquela... Ajudar nem é a palavra ideal, né, de fazer o seu papel dentro da criação dos filhos. Então, estar preparada para pais que queiram, né, ter ali um pouco mais de flexibilidade ou o seu horário de trabalho cumprido, porque ele reconhece que tem uma criança em casa aguardando por ele para poder também contribuir nessa criação. Então, é um tema moderno, é um tema que as empresas precisam estar acompanhando essa evolução da própria sociedade. E quando a gente volta, né, para a mãe no mercado de trabalho, sempre lembrar de aspectos de autocuidado, porque a gente precisa, né, também criar aí dentro dessa nossa rotina que é tão pesada, espaços para a gente também ter de descanso, de relaxamento, dentro das possibilidades que a gente sabe, né, Fernanda, que não é simples mesmo. Ainda tem mães que tomam a decisão de ter mais de um filho, então a coisa fica muito complexa quando você tem 2, 3 e ainda trabalha. E de Então, diferentes todos idades, esses então, né? diferentes idades, enfim, com exigências diferentes, né? Eu só tive uma, Eu acho que você também. também só teve uma, né, Fernanda? Então a gente não tem essa experiência, mas eu ouço muitas amigas e mulheres que eu me relaciono dizendo que os filhos são sempre muito diferentes, porque são diferentes na personalidade e talvez porque nasceram em momentos que nós, mulheres, estamos diferentes. Então, a nossa própria criação com as crianças altera o comportamento delas.
mas reconhecer, né, os próprios sentimentos que às vezes de angústia, de sobrecarga, é muito importante a gente dialogar com o nosso parceiro, com a nossa rede de apoio, para dividir esses desafios todos aí da mulher no mercado de trabalho, mas compreender que este é um desafio que não é individual, é um desafio coletivo, que inclusive as empresas, né, podem estar com a gente nessa transformação para que a gente não fique tão sobrecarregada como historicamente a gente já esteve, é sempre muito bom. Então, a nossa ideia aqui era trazer, né, esse aquecimento para a temática de que quando a gente tem uma mulher no mercado de trabalho já é desafiador, e quando ela é mãe, então, mais ainda. Então, a gente espera aí que essas dicas, né, essas recomendações que a gente trocou um pouco aqui, possam servir de amparo, né, e de reflexão mesmo para mulheres, homens, empresas, né, líderes que tenham aí no seu time mulheres que são mães. Isso, e que cada vez mais, eu acho que esse, inclusive, já é um discurso, assim, dado como ultrapassado, né? De abrir as portas para mulheres e para mães, né? Porque se há algumas décadas a gente falava assim, eu não contrato mulher porque menstrua, depois porque engravida, porque depois se torna mãe. Aí aumentam os números de afastamentos e atestados médicos, né? E que a gente possa entender que são coisas positivas também que transformam essas mulheres trabalhadoras, não é mesmo? Sem dúvida. E até vamos falar de uma forma bem pragmática, as grandes geradoras de força de trabalho são as mulheres, os homens querendo ou não, ou toda essa sociedade, como você muito falou, que com esse pensamento ultrapassado, porque é quem, inclusive, gera força de trabalho para a própria sociedade seguir em frente, né? Então, é especial esse momento, é relevante esse momento, o próprio ato, né? Não no sentido natural, tá, Fernando, mas no sentido prático e de treino, a gente acaba desenvolvendo outras habilidades enquanto mãe e que podem estar a serviço, normalmente estão a serviço do mercado de trabalho. Então, é importante a gente reconhecer, inclusive reconhecer outras formas, né, de família, de relacionamento. Salvo engano, um dia desses foi o Dia da Família. Então, duas mães ao mesmo tempo, né, um casal, né, do mesmo sexo, inclusive os pais aí, né, homens também, casais com seus filhos. Então, é uma dinâmica, né, até maior, né, que é a criação de filhos e o mercado de trabalho. Então, mais um tema aí para as empresas e todos nós, né, enquanto sociedade, a gente refletir e entender que são novos tempos e a gente precisa dar conta desses novos tempos. Isso, e até agradecendo aos nossos ouvintes homens, tá? Que estão nos ouvindo agora e que nos ouviram nesse mês de maio, em diferentes oportunidades que a gente teve para debater o tema, Andréia, que eles foram muito presentes, inclusive, em defender uma oportunidade deles estarem mais presentes na nossa vida. Eles falaram assim, olha, os direitos precisam de ser renovados também para os homens. Que legal, é isso. De poder passar mais tempo com os filhos, né? De não ser só enxergado mais como provedor. E eu achei que, assim, como esse debate evoluiu. Muito. E as empresas precisam evoluir juntos, inclusive em seus pacotes de benefícios. Por exemplo, tem muitas empresas que oferecem auxílio creche, né? Reembolso, mas que são destinados apenas para o público feminino. Por que que os homens também, né? Claro que a gente está falando aí de uma alteração nos custos, mas tudo comunica, né, Fernando? E aí acho que as empresas também precisam refletir que hoje, felizmente, os homens se aproximam mais dessa lógica, né, da criação dos filhos e desse suporte, porque é o certo a ser conduzido, né, e é o certo aos homens evoluírem. Então, sem dúvida, os homens têm crescido, né, o escopo aí de homens que apoiam e reconhecem que a gente precisa tornar essa balança um pouco mais justa, porque está pesado demais para nós mulheres. É isso. Andréia, excelente final de semana. Para você também, querida, até sábado que vem. Até sábado que vem. Esse é o CBN Vida Profissional. É todo sábado, viu, gente? Aqui com a nossa comentarista Andréia Salsa.